Queridos irmãos e irmãs, estes que estão aqui no templo conosco, dando esse suporte para o trabalho de hoje, a sempre dedicadíssima equipe da música da nossa igreja, louvado seja Deus por isso, das libras, das mídias, para que esse culto chegue até as casas onde estão os nossos irmãos e amigos, louvado seja Deus por isso. Nós vamos estudar uma passagem hoje, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 9. E o tema da nossa meditação é motivos de gratidão. Motivos de gratidão. Está escrito assim na palavra de Deus: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e necessitamos que o Teu Santo Espírito, como o reverendo Gilberto orou, nos capacite a entender a Tua Palavra. Ele que fez com que a palavra chegasse até nós, inspirando os autores bíblicos. Agora, Senhor, ilumina o nosso entendimento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, estamos aqui no último domingo de 2020 e certamente a palavra gratidão não é exatamente uma palavra comum nos dias atuais. São dias de muita insatisfação, são dias de muitas angústias, são dias em que as pessoas ficam olhando para o nada, são dias em que as pessoas ficam se perguntando onde está a causa de tudo isso, são dias em que as pessoas ficam olhando para o horizonte, esperando ver alguma coisa que possa lhes animar. Então, notável que estes são dias de angústias, é como se fosse exigido do povo de Deus que estava em um dos exílios, que eles estivessem muito alegres e agradecidos por aquilo, e certamente não era assim que eles se sentiam. Eles até entendiam o estado, a motivação de estarem nos seus exílios, mas mesmo uma criança disciplinada, mesmo sabendo que o pai o fez por amor, ele não se sente bem naquele momento. Então este é um dos momentos, talvez um dos piores momentos do mundo, certamente da nossa geração, o pior momento. É bem verdade que a gente também vai se acostumando, até com o caos a gente se acostuma. E vamos nos acostumando ao sofrimento também, até para que possamos encontrar resiliência dentro de nós, para prosseguir. Então, eu tenho consciência que este é um momento dos mais dramáticos da nossa geração. E como encontrar motivação para prosseguir quando as notícias não são assim tão boas? É verdade, nós temos notícias, nós temos alguma notícia de que as coisas poderão ficar melhores no que diz respeito à pandemia. Mas, mesmo dentro das boas notícias, muitos não se sentem assim tão felizes por conta dessas boas notícias, até porque muitos sabem que não estão entre as prioridades. E então, alguns receberão esta vacina num tempo bem distante, bem mais distante do que queriam. Bom, estes são dias assim. São dias para viver, são dias para esperar, são dias para agradecer, mas nós temos que entender as motivações para todas estas coisas. Por exemplo,
Quais são as motivações para tanta tristeza e tanto desespero e tanta angústia nos nossos dias? Foi nos prometido algo melhor? Foi nos prometido um mundo de paz e alegria? Onde foi prometido ou quem prometeu? As Escrituras parecem não prometer. Foi prometido que nós viveríamos a efervescência do amor nesses tempos? Não foi prometido, pelo menos a palavra não promete isso, ao contrário, a palavra chega a dizer que nos últimos dias o amor até se esfriará. Foi prometido que nós viveríamos, mesmo dentro do povo cristão, um momento de intensidade de fé nesse momento? Talvez não. Não foi prometido isso também não. Ao contrário, a palavra de Deus chega a dizer que nos últimos dias, mais precisamente nos dias da volta do Senhor Jesus Cristo, talvez alguém faria a pergunta: haverá ainda ou há ainda fé na terra? Bom, olhando pelos óculos ou com os óculos bíblicos para o mundo, não tem assim tantas promessas de vida tranquila nesses últimos tempos. Então, por que tanta angústia no coração? É uma pergunta que anseia por resposta. Se a palavra de Deus não promete vida fácil nos tempos atuais, então talvez a melhor atitude fosse a de preparação. Nos preparar para momentos difíceis, nos preparar para momentos dramáticos, nos preparar para momentos em que a alegria não é exatamente a prática comum. Por quê e como então nos preparar? Bom, quando Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo estava em Éfeso. Éfeso e Corinto ficavam, vamos dizer assim, de frente uma com a outra, apenas o que as separava era o mar Egeu. Claro que não dava para ver de Éfeso, não dava para ver Corinto, mas dava para ter uma noção geográfica. Paulo estava em Éfeso, sabendo que ali, além do mar Egeu, estava Corinto do outro lado. Mais ou menos como quem conhece Buenos Aires e Montevidéu. Tem apenas um pequeno braço de mar, do outro lado está a outra capital. Olhando para Corinto, Paulo escreveu a carta aos Coríntios. E escreveu uma carta, se você acompanhar a carta aos Coríntios, olha, o que Paulo vai falar da vida dos coríntios é uma carta de repreensão, na verdade. É uma carta que vai demonstrar as dissensões que há entre os coríntios. É uma carta que vai denunciar a sabedoria sem valor dos coríntios. É uma carta que vai denunciar os falsos pregadores em Corinto. Olha, são admoestações em relação à impureza da igreja de Corinto. Não eram poucas as repreensões e exortações. Como viviam os coríntios, né? Brigando demais. Todos tinham razão. Sabe aquela situação que todos têm razão? Cada um a sua? Eita, igreja de Corinto. O litígio era uma coisa assim, natural. O litígio, a sensualidade, era natural na igreja de Corinto. E como será que era a família em Corinto? Olha, as respostas a perguntas acerca do casamento, aqui são muitas. Paulo insiste que a família tem que ser estável. Bom, não era o caso de Corinto. Problemas com respeito ao casamento, então eram muitos. Liberdade e direitos. Todos achavam que tinham direitos em Corinto. Mas onde é que termina o direito de alguém, de um coríntio? Termina quando começa a liberdade do outro, não é verdade? E será que eles também tinham ídolos? Olha, o capítulo 8, Paulo fala acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Bom, então tinha idolatria na igreja de Corinto. Tinha na igreja de Corinto problemas com a ceia do Senhor. Mas logo a ceia, uma das coisas tão lindas, instruídas por Jesus para que o povo se alimentasse dele espiritualmente. Os coríntios conseguiram deturpar.
E os dons, então, espirituais? Pode ter certeza, é onde Paulo teve mais preocupações. Eita, igreja de Corinto, será que era unida? Não era não, porque a instrução do capítulo 12 é sobre a unidade orgânica da igreja. E profecias? Tinha problema com profecias. E será que o culto era ordenado, era em ordem? Não, também não era. Tinha necessidade da ordem no culto, isso está no capítulo 14 de 1 Corinto. Olha, e será que sobre a segunda vinda, pelo menos aí havia unanimidade? Não, também não havia. A ressurreição de Cristo, eles não entendiam como um penhor da sua própria ressurreição. Igreja de Corinto que precisava aprender sobre as primícias dos que dormem, a ressurreição em relação à vida prática. É a igreja de Corinto que precisava aprender sobre generosidade. Não é interessante que é exatamente para esta igreja que ele, Paulo, vai escrever toda a carta que ele começa com motivos de gratidão? Quando eu li a carta aos Coríntios, eu já li algumas vezes esta carta. Uma das coisas que mais me impressionaram na leitura da carta aos Coríntios não é todo o conjunto de admoestações, de exortações, de denúncias que Paulo faz à igreja de Corinto. É como ele fala de Deus, como ele fala da graça, como ele fala para os coríntios que eles tinham uma capacidade para amar uns aos outros, para adorar a Deus e para fazer a administração de maneira mordômica das coisas de maneira adequada. Paulo reconhece motivos de gratidão, mesmo sendo esta a igreja de Corinto, que inclusive trouxe problemas e traz problemas. A igreja, o jeito, a maneira como os coríntios viveram, traz problema até hoje para vários ramos do cristianismo. Muita gente pratica as coisas que os coríntios praticavam, achando que é bíblico praticar, sem levar em conta que Paulo estava corrigindo essa igreja. Pois é, a igreja de Corinto havia experimentado as coisas mais difíceis, havia experimentado as coisas mais deprimentes para uma igreja. Talvez tenha sido a igreja que tenha as maiores correções, mas Paulo tem motivos para agradecer. Como é que Paulo vê os coríntios? Perceba uma coisa, como isso é importante. Paulo vê Cristo na igreja de Corinto. Então Paulo contempla o Cristo ressurreto na vida daquelas pessoas, cheias de problemas, mas Cristo estava lá. Esse é um dos motivos para Paulo não desesperar com a igreja de Corinto. Ele está em Éfeso, Corinto está depois do mar, e ele escreve calmamente a essa igreja. Agora que você ouviu todas as coisas que eu disse, veja como Paulo fala dos coríntios no começo da carta. Você ouviu todas as repreensões, todas as exortações, todas as duras críticas aos coríntios. E aí tem líderes, aí tem auxiliares de líderes, aí tem membresia, aí tem de tudo. É a igreja de Corinto. Mas eu gostaria que você contemplasse o amor de Paulo por estas pessoas. O motivo de gratidão de Paulo pelos coríntios se dá porque Cristo estava lá. Vejam comigo, o versículo 1, Paulo, ele fala dele mesmo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Olha como Paulo se dirige a estes pecadores, mas pense numa igreja cheia de pecados e de pecadores. Paulo diz, aos santificados em Cristo Jesus. Paulo não usaria esta palavra de maneira irresponsável. Apesar de todas as coisas que os coríntios eram e praticavam,
Paulo os chama de separados. Paulo os chama de igreja. Porque a igreja de Corinto, ela não é feita das virtudes das pessoas. A igreja de Corinto é feita da pessoa de Jesus Cristo. O cabeça da igreja de Corinto é Jesus Cristo. O primeiro motivo de gratidão que eu vejo aqui acerca do que Paulo vai falar para a igreja de Corinto é Jesus. É Jesus. Jesus é o motivo da gratidão. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Em cada membro da igreja de Corinto que fazia mal, brigava uns com os outros, havia um chamado, muda de vida. A cada problema dentro da família, irmão contra irmão, até incestos e outras coisas, a palavra de Deus, anda no caminho, volta para o caminho. Em cada momento em que pessoas cometiam loucuras no culto público, uma verdadeira desordem, gente gritando para todo lado, outros rindo, outros chorando, cada um fazendo o que achava melhor. Uma palavra, um apelo, um chamado, o chamado, segundo a palavra aqui, para ser santo. A beleza da igreja de Corinto não era a roupa dos coríntios, não era o templo dos coríntios, era o Jesus dos coríntios. Motivo de gratidão, primeiro motivo de gratidão, Jesus estava lá e Paulo via isso. Por isso ele faz essa alusão, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Onde está o Senhor Jesus Cristo? Na igreja em que o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Rei, onde apesar das dificuldades que essa igreja possa enfrentar, onde o Senhor Jesus Cristo é invocado naturalmente. É como um benefício natural da invocação do nome do Senhor Jesus Cristo. Vem o outro motivo de gratidão, a graça. A igreja de Corinto, apesar de ser nova, rebelde, de duvidar muitas vezes da própria palavra, de não inclusive reconhecer o próprio Paulo como, não sempre, mas em alguns momentos sim, parece não concordar ou entender direito o ministério apostólico, o apostolado de Paulo. Apesar de ela fazer escolhas por um ou por outro, às vezes Apolo, às vezes Paulo e outros, Cefas talvez, né? Paulo inclusive os corrige nessa direção, porque ele diz, quem todos precisam olhar, para quem todos devem olhar, para o Senhor Jesus Cristo. Então, apesar de todas essas coisas, é assim que Paulo espera ver a igreja de Corinto crescendo na graça. Só que Paulo diz que ela está lá. Olha, como eu falei de pelo menos 10 tópicos de repreensão no comecinho aqui da nossa meditação, não é estranho Paulo dizer que em meio a todas essas coisas, Cristo está lá, a graça está lá, é porque Paulo sabe o que o Senhor Jesus pode fazer na sua igreja. Paulo não está olhando para os problemas dos coríntios e imaginando que sejam muros tão altos que não possam serem transpostos. A igreja de Corinto vai ter muita luta pela frente, a igreja de Corinto vai precisar se unir mais, a igreja de Corinto vai precisar se santificar mais, a igreja de Corinto vai precisar aprender a adorar ao Senhor com ordem e decência. Mas por que Paulo está agradecendo? Paulo está agradecendo porque sabe o que é a graça, porque conhece a graça. A graça não é uma palavra assim, simples. A graça é um agir de Deus, de tal maneira, mas com tanta força e com tanto poder, que Deus nos dá, a nós, os filhos dele, a igreja dele, certamente aquilo que ninguém merece, o seu amor.
a sua salvação, a sua redenção, a esperança. Isso é a graça. E olha como Paulo vê claramente Jesus Cristo e sua graça na igreja de Corinto. Aí vem os versículos 4, de 4 a 9, né? Paulo se lembra deles de maneira assim, ele via nos coríntios mudança. Se nós olharmos para os coríntios, por todas as repreensões, talvez nós possamos até achar que somos melhores que eles. Porque nós não temos tantos pecados, né? Talvez tenhamos alguns, né, destes aqui, mas não todos, pelo menos. Então nós poderíamos dizer, puxa vida, essa é uma igreja que eu não gostaria de estar. Eu prefiro estar em uma igreja que não tem nenhum problema, eu prefiro estar em uma igreja boa e tranquila. Meus irmãos, eu conto uma breve historinha aqui enquanto exponho essa ideia. A ideia de que a graça, ela está transformando a igreja. Eu tive essa experiência. Um dia eu fui, mais ou menos no final de ano, assim, eu fui dar um abraço num amigo, um líder em uma das igrejas que tive o privilégio de pastorear. E uma pessoa boníssima, maravilhosa, muito querida, um ser humano dos notáveis. Eu conheci muitos notáveis nesses quase 20 anos de ministério, mas este era nítido assim nele, muitas virtudes. E eu fui agradecer, como normalmente faço, com a liderança da igreja, né? E quando eu agradeci a ele pela amizade, pela caminhada, por tudo aquilo que nós tínhamos vivido naquele ano, ele me surpreendeu. Ele disse, pastor, este foi o pior ano da minha vida espiritual. E quando o Senhor veio e falou coisas de mim, coisas boas de mim, eu não mereço. Eu não mereço porque passou-se um ano, pastor, e eu não fiz nenhum discípulo. A palavra de Deus diz, fazei discípulos. Eu fiz tantas coisas, eu cumpri tantas coisas, eu cumpri tarefas, eu cumpri horários, mas aquilo para o que o Senhor Jesus me mandou fazer, eu não fiz. Eu queria, quando começou o ano, ter tempo de oração, queria ter devocional, eu fiz um pouco só, pastor, e eu parei no meio do caminho, eu não fiz, eu parei de fazer. Eu queria orar, queria ler a Bíblia, queria falar de Jesus aos meus familiares, mas no meio do caminho, nem sei bem quando, eu parei de fazer tudo isso. E se eu olhar para trás, o que eu fiz neste ano? Eu não tenho assim tantos motivos. Me surpreendeu muito, eu olhei para ele, o que mais me surpreendeu talvez nele foi a sinceridade. Porque quando a gente chega a um tempo como este, um tempo de falar da graça, de falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo, de falar do ano que passou, nós podemos também entrar num tipo de prática automática e achar que todos tivemos um ótimo ano, que foi um ano maravilhoso na nossa caminhada, na nossa fé, que foi um ano maravilhoso naquilo que a gente poderia fazer para a obra de Deus. E pode não ter sido, pode sim não ter sido. Desde aquele dia, eu passei a me policiar um pouco. Às vezes, no afã de a gente querer elogiar as pessoas, a gente comete impurezas. E a gente, sem querer, obviamente, sem querer, mas a gente peca, porque nem sempre se tem motivos mesmo de gratidão. Desde aquele dia eu passei a refletir sobre isso. Bom, não é o caso dos coríntios, porque o que Paulo está dizendo é que ele viu a vosso respeito, a respeito deles, a quantidade do enriquecimento que eles receberam. Sabe o que quer dizer isso? É que Paulo viu neles transformação. Paulo viu o avanço no conhecimento, Paulo viu o avanço do reino de Cristo na igreja de Corinto, na vida deles. Pecadores, problemáticos, mas Paulo os viu em crescimento.
O motivo de gratidão de Paulo, primeiro, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E depois é o crescimento deles na graça, que implicava o conhecimento e a palavra. Uma terceira ideia, vocês sabem mais ou menos como eu trabalho, eu vou explicando o texto e depois vou procurar aplicar esse texto aos nossos dias. Novamente, Paulo viu neles testemunho. De novo parece estranho. A igreja de Corinto dava bom testemunho, eu digo para vocês, apesar dos pesares, dava. Porque a igreja de Corinto crescia na graça, crescia num testemunho confirmado neles, diz o versículo 6, e no versículo 7 dizia ainda mais, uma outra coisa importantíssima. Vocês têm tudo o que precisam para que essa igreja seja uma ótima igreja. Todos os dons, vocês têm tudo. Deus não segurou nada para ele, Deus não escondeu nada, Deus deu tudo isso para vocês. Alguns já pensam que isso tem a ver lá com o dom de línguas, tem a ver com, porque é a situação, mas lembre-se sempre, o dom de línguas é um problema que Paulo resolve na igreja de Corinto. Então pode ter certeza que não era disso que Paulo estava falando, Paulo estava falando de outras coisas. Paulo estava falando que a igreja de Corinto tinha toda a capacidade para testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, para viver em comunhão, para crescerem uns com os outros e para serem um anúncio poderoso naquela cidade portuária que passava gente de todos os lugares. Não faltava nada para eles. Não faltava nada, e ainda Paulo deixa uma promessa para eles, que está no versículo 8 e 9, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não eram ainda, o texto mostra, mas eles seriam. Cristo confirmaria isso, por quê? Por conta do que está no versículo 9, a fidelidade de Deus, porque eles foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. O texto é de ações de graças, o texto é de reconhecimento de Jesus Cristo, da sua graça crescente, do que Deus havia dado aos coríntios para que eles pudessem fazer a obra de maneira monumental na cidade de Corinto, com a promessa que Deus estava cuidando deles e que Deus os conduziria à comunhão com o seu Filho. Uma vez explicado esse texto, vamos tentar aplicar isso aos nossos dias. É o último domingo de 2020. O que foi este ano para nós, como igreja, né? Este é um ano que ficará na nossa memória, certamente. Falando de nós aqui, Igreja Presbiteriana da Lapa, uma das primeiras marcas deste ano certamente tivemos de viver dentro dos limites da pandemia. Mas eu tenho motivos de gratidão aqui. E acho que aqueles que viveram o dia a dia, desde março, vão se lembrar um pouco das coisas que eu vou dizer. A primeira coisa que nós vimos acontecer aqui na nossa igreja, foi que nas horas mais difíceis de uma igreja, sempre tem com quem contar. Essa igreja pôde contar com, veja só, nossos idosos em casa, que não puderam mais vir à igreja, mas são de Cristo. Os nossos idosos são aqueles que têm Jesus antes da maioria de nós. São aqueles que vivem há 10, 15, 20, 30, 40 anos com Jesus. Jesus está neles. E mesmo sem conseguirem estar aqui no templo, e quando eu falo estar aqui no templo é porque todos nós gostamos de estar no templo, mas eu percebi nos idosos da Igreja Presbiteriana da Lapa, que eles não são idólatras do templo. Eu percebi que eles continuaram nas suas casas. Continuaram orando, continuaram lendo a palavra, continuaram lá, continuaram acompanhando nossas programações, continuaram lá. Eu vi a SAF encontrar a forma para conseguir falar com as nossas senhorinhas mais idosas. Eu vi. Temos motivos para agradecer. Vi a diretoria da SAF se envolver para isso, encontrar a forma, né, Malu? E todas aquelas que trabalharam junto com Malu,
Estou falando da Malu porque ela é a presidente da nossa SAF. Mas as nossas senhorinhas da terça-feira, que vinham sempre, em algumas vezes, no começo eu pude estar com elas, elas tiveram reunião de oração com Dona Lourdes e várias outras pessoas. Motivos para agradecer. Temos de nos lembrar que a igreja continuava lá, não todos aqui, mas em todos os lugares, porque Jesus é o Senhor da igreja. Como era aqui na carta aos Coríntios, Paulo dá graças por Jesus na igreja de Corinto. Nós temos de dar graças por Jesus, cuidando daqueles que não puderam estar aqui conosco ao longo deste ano. Deixa eu citar 2 ou 3 instituições ou formas de organização que nós temos aqui, que merecem essa honra. Os nossos oficiais, claro, um ano difícil, mas o tempo inteiro com disposição, primeiro de tudo, para orar. Olha, nós conseguimos, pela graça de Deus, nos reunir todas as semanas para orar com os nossos oficiais. Todas as quintas-feiras. Fazendo chuva, fazendo sol, nós lá. No Zoom, todos. Às vezes um ou outro, mas pouquíssimos casos não estiveram em todas as quintas-feiras. Provavelmente, muito difícil fazer um paralelo com tempos anteriores. Tempo de oração com líderes da igreja é uma marca, é um motivo para agradecer. Sei que podemos fazer muito mais. E temos de pensar em outras formas, mas que alegria, hein? Vocês oficiais que viveram isso neste ano, nós podemos dizer uns para os outros, né? Este foi um ano de oração. Nós precisamos agradecer por isso. As intercessões por pessoas que precisavam, as situações por pessoas e casos que conhecemos. Deixa eu fazer uma outra menção importantíssima além dos oficiais. Nossos grupos de música. Nós temos o coral que não pode participar. A maioria já dentro do grupo de risco, né? Mas não ficamos sem música aqui. Nunca ficamos. Desde março. Motivos para agradecer. Quantas pessoas alcançadas em casa por uma das canções. Eu lembro de 2 ou 3 aqui que me fizeram chorar neste ano e imagino quantas pessoas assistiram e louvaram ao Senhor em casa. Por que não agradecer? Imaginem vocês, quando nós começamos esse projeto lá em fevereiro ou março, que nós ainda não tínhamos essa câmera que capta essa imagem agora aqui. E nós começamos a falar com a igreja para levantar recursos para comprar uma câmera. Nós pensávamos que precisaríamos de um recurso e Deus nos deu provavelmente 7 vezes mais do que imaginávamos. Provavelmente. Através de irmãos que foram tocados, mas não só o recurso é maravilhoso, eu louvo o Senhor por isso, por cada detalhe do recurso. Mas e as pessoas? Quantas pessoas passaram a se envolver com as nossas mídias? Alguns estão lá hoje, numa salinha inclusive feita para eles. Agora tem até uma salinha, para que um case especial ali. Já pensou? Uma ilha de edição. Nós temos muito para agradecer, muito para agradecer. Não ficamos sem libras em nenhum culto com transmissões. Às vezes, lá no começo, alguma dificuldade ou outra para captar, né, as imagens e tudo, mas o Senhor deu graça. Motivos para agradecer, motivos para louvar, motivos para bendizer. Ano este, que talvez nós pensávamos lá no começo, que não receberíamos novos membros, mas Deus nos deu. E talvez um pouco mais de 20 novos membros. Eu louvo ao Senhor por isso, meus irmãos. Quero aplicar isso de maneira vívida, para que chegando ao final de 2020, nós possamos olhar para trás, nos solidarizar com as famílias que perderam pessoas amadas, nos solidarizar com aqueles que sofreram no limite entre a vida e a morte, e Deus os trouxe de volta para continuar.
nos solidarizar com aqueles que talvez nem imaginavam, nunca imaginavam neste momento, que precisam de Deus. E então a palavra chega, a palavra de gratidão, porque o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da sua igreja. A palavra do crescimento, eu não posso negar. Pessoas cresceram nesse sofrimento deste ano. Cresceram na graça do Senhor Jesus Cristo. Cresceram num tipo de esperança. Cresceram numa necessidade de oração. Cresceram no cuidado, desde a higiene até as coisas mais complexas, no cuidado aos outros. Porque em momentos de pandemia, normalmente a pessoa primeiro se cuida, né? Mas alguns aprenderam logo as lições do cuidado, do distanciamento, das preocupações pessoais e passaram a cuidar de outros. Como não agradecer? Como dizer que o Senhor Jesus Cristo não estava na igreja? Se o Senhor Jesus Cristo é pregado domingo após domingo, é lembrado em oração após oração, desde as nossas crianças que receberam o cuidado lá no sábado à tarde, e eu acompanhei várias vezes, e vi o esforço dos irmãos para comunicar aquelas crianças amadas. Pense, como não dizer que Cristo estava aqui? Que o Senhor Jesus Cristo reinou poderosamente ao longo deste ano. Nós não podemos nos esquecer que esse foi o ano que nos despedimos do reverendo Jorge, nosso amigo, nosso professor, nosso irmão, nosso pastorzão, nosso paizão. Como esquecer da bênção de ter um homem como o reverendo Jorge, por 20 anos nessa igreja, um pouquinho mais, 66 anos de vida, 45 mais ou menos de ministério. Como esquecer? Como não agradecer? Junto com a tristeza da partida, a gratidão, o louvor, porque o Senhor Deus nos deu um dos notáveis na terra, um daqueles que está lá na galeria dos heróis da fé. Como esquecer? A gratidão precisa estar no nosso coração. Meus queridos irmãos e irmãs, este ano nós temos motivos para agradecer. Paulo tinha com a igreja de Corinto, nós temos com a igreja da Lapa. Nós não sabemos o que Deus fará no ano que vem, mas eu tenho de dizer de todo o meu coração, eu estou animado demais. Há de ser um maravilhoso ano, há de ser um ano de missão, de discipulado, de cuidado de gente. Os melhores líderes que eu já vi na vida são líderes de pessoas. Há de ser um ano em que pessoas se achegarão à nossa família para viver nos nossos PGs, que nunca pararam. Por mais que a pandemia trouxe todas as limitações, nossos PGs continuaram lá. E recebendo gente, inclusive. Nossa UPA não parou. Nossa UMP, como não agradecer? Quando nós ainda estávamos com as portas fechadas, nós falávamos no colegiado pastoral. E quando voltarmos, como será? E eu me lembro de um dia ter falado com eles, com os nossos jovens. Os nossos jovens poderão voltar, eles voltarão primeiro. E desde que nós retomamos os nossos cultos presenciais, eles estiveram sempre aqui. Manhã, noite, manhã, noite, manhã, noite, sempre. Como não agradecer? Como não olhar para trás? Como não dar graças ao Senhor? Como não amar as coisas do Senhor? Como não nos tornarmos mais crentes em um ano como este? Um ano em que fomos socorridos, um ano em que fomos cuidados, um ano que fomos protegidos, um ano que fomos instruídos, um ano que fomos exortados, um ano que fomos amados profundamente, porque o Senhor Jesus Cristo estava entre nós. Meus irmãos e irmãs, a gratidão precisa estar nas nossas orações. A gratidão precisa fluir naturalmente nas nossas conversas. Isso não quer dizer que nós sejamos negacionistas, nós não o somos.
Tanto não somos que hoje estamos aqui numa atitude de intensa precaução. Estamos com a nossa igreja fechada hoje, contribuindo com um pouquinho que seja, com um cuidado acerca do distanciamento. Mesmo que talvez não consigamos fazer o melhor, nem mesmo o Estado consegue fazer o certo, mas um pouquinho a gente precisa fazer para protegermos uns aos outros. Como não agradecer? Pelo crescimento na consciência, como não agradecer? Por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e que não pode sumir dos nossos olhos como areia que cai da nossa mão e se esvai pelo vão dos dedos. O Senhor nos enriqueceu neste ano, no sofrimento, mas nos enriqueceu. Muitos de nós tiveram problemas na área da economia, eu sei, mas pense numa coisa, o cair é da vida, cair é para todos, mas o Senhor, para cada um que caiu, estendeu a sua mão. Creia, o que tem pela frente também faz parte da graça. Se até aqui nos ajudou o Senhor, em todas as nossas mazelas, em todas as nossas dificuldades, em todas as nossas tristezas, em todas as nossas dúvidas, em todos os nossos medos, não nos ajudaria o Senhor por sua fidelidade, por seu amor, por sua graça e por sua glória? Este será um ano de glorificação ao Senhor. Se nós glorificamos ao Senhor, mesmo num ano difícil como esse, imagina o quanto mais essa igreja poderá glorificar ao Senhor, o quanto mais de fidelidade, o quanto mais de serviço, o quanto mais de amor ao próximo, o quanto mais de proclamação. Temos até uma rádio agora para proclamar as verdades do reino. Temos tanto potencial, temos tanto que aproveitar, temos tanto mais amor para exercitar. Se o ano foi difícil, e nós permanecemos aqui, temos motivos para esperar. Eu quero finalizar essa última mensagem do ano de uma maneira muito simples. Nós não podemos ignorar os nossos problemas, nós não podemos ser triunfalistas, nós continuamos pecadores, nós continuamos a cometer pecados que a igreja de Corinto cometeu. Mas de acordo com a iluminação do Espírito Santo de Deus, de acordo com a confissão dos nossos pecados, de acordo com a avaliação que nós fazemos da nossa vida, de acordo com o amor nas críticas, de acordo com o quanto nossas mãos estiverem dadas umas às outras, a igreja vai prosperar. A igreja vai prosseguir, vai cumprir o seu legado, ela precisa proclamar aos quatro cantos que Jesus Cristo é presente, que a graça de Cristo precisa ser crescente e que a esperança faz parte dos viventes. Nós somos o povo da esperança, continuaremos a ser, não negando os nossos pecados, porque se negarmos os nossos pecados, mentimos e nos fazemos certamente abomináveis aos olhos de Deus, porque quando negamos os nossos pecados, não confessamos os nossos pecados, e então caminhamos carregados de pecados. Não, confessando os nossos pecados, para que o Senhor possa nos perdoar. Mas o ano de 2021 há de ser um ano, sim, da glória de Cristo no meio da sua igreja. Os novos que se achegarão, que nós não conhecemos ainda, mas eles entrarão por essas portas, ouvirão a palavra, entenderão que precisam arrependerem-se dos seus pecados. E lá no final, talvez de 2021, nós já teremos gente que não só foi convertida ao Senhor, mas já estará trabalhando para a glória de Deus. Meus irmãos, onde o Senhor Jesus Cristo é presente, temos motivos para agradecer. Que o Senhor Deus abençoe a sua família, onde você estiver. Que o Senhor Deus lhe dê esperança, mas esperança verdadeira, não utopia. Esperança que faz o coração ser aquecido por sua palavra. Esperança, mesmo reconhecendo que nos nossos pecados, muitas vezes não conseguimos fazer o que é certo, mas nós oramos, nós confessamos os nossos pecados, nós não voltamos às práticas do pecado e então continuamos, e então prosseguimos. Porque no conhecimento do Senhor nós somos convidados a prosseguir. Que o Senhor dê graça
Se houver alguém dentro da sua casa que não conheceu a Cristo ainda, leve uma mensagem de esperança. Não deixe o ano virar sem cumprir um dos propósitos que o Senhor Jesus Cristo nos deu: anunciar o Evangelho. E então, comecemos este ano, olhemos para Cristo. Se olharmos para o Senhor, nossos olhos brilharão pela glória de Cristo. Se amarmos as coisas do Senhor, dormiremos a cada noite com a sensação do dever cumprido. Se olharmos para Ele e não para nós, e muito menos para o próximo, julgando os pecados dos outros, o Senhor Jesus Cristo também olhará para nós com misericórdia. Tem coisa melhor do que romper um ano nas novas misericórdias do Senhor? Lembrei daquilo que o reverendo Gilberto de vez em quando me fala. Tem coisa melhor do que romper um novo ano nas novas misericórdias do Senhor? Que Deus te abençoe e te dê graça. Se você talvez pensou em passar o ano sem uma oração de gratidão, eu gostaria que você fizesse uma oração de gratidão. Nós vamos cantar um hino agora e logo depois nós encerraremos este culto de adoração com uma oração de gratidão. Você poderia elencar algumas coisas que te fazem agradecer? Lembra delas agora, para que quando orarmos, logo a seguir, você também tenha motivos para agradecer.